Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que hoje, 18 de maio, nós vamos fazer essa live sobre a questão do enfrentamento à violência sexual à criança e ao adolescente. Essa live vai estar disponível no YouTube, né, da Unifem, o Centro Universitário de Sete Lagoas. E qualquer pergunta que vocês tiverem, comentário, a gente pede que, por favor, vocês deixem no comentário, né, nos comentários do canal do YouTube, com o respectivo contato, para que a gente depois possa responder, tá bem? É com muita alegria que hoje nós estamos recebendo para essa live a professora Mariana Prandini Assis, que além de uma grande amiga, para mim é uma das maiores pesquisadoras, né, do nosso país. Mariana Prandini atualmente é pesquisadora de pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Dalhousie, lá no Canadá. Por isso é que a live está sendo gravada, pessoal. É uma live internacional essa. Como advogada popular e feminista, Mariana está envolvida com várias lutas sociais no Brasil, pessoal. Especialmente os movimentos de direito à moradia, cidade e a luta feminista por justiça reprodutiva. Ela é uma referência nesses assuntos. As suas áreas de pesquisa são a teoria feminista política e do direito, direitos humanos, gênero e justiça social, movimentos sociais e mobilização transnacional. Mariana é graduada em Direito e mestra também em Ciência Política pela Universidade Federal aqui de Minas. Ela tem um MPhil e um PhD em Política pela New School for Social Research, para os quais recebeu da bolsa da CAPES, da Fulbright e da American Association of University Women. Mari, bem-vinda à Unifem, minha querida. Que alegria tê-la aqui conosco, especialmente no dia como esse, né? Sim, obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar trabalhando com você de novo, né? Que bom, que bom, que bom. Pessoal, eu queria só introduzir assim, né? Por que a gente resolveu fazer essa live hoje? O dia 18 de maio é um dia que se tornou muito importante de uma grande campanha nacional de mobilização no combate à violência contra criança e adolescente. É uma data histórica, né? Em 18 de maio de 1973, aconteceu um crime bárbaro em Vitória, no Espírito Santo. Uma menina de 8 anos apenas, de nome Araceli, ela teve todos os seus direitos humanos violados, ela foi brutalmente estuprada, assassinada, e esse crime permanece impune até os dias atuais. Diante disso, né, o CONANDA, que é a Secretaria Nacional de Defesa da Criança e Adolescente, estabeleceu um plano de ação para combater a violência contra criança e adolescente. E o 18 de maio se tornou um símbolo. Hoje, muito mais que o dia 18 de maio, a gente usa o mês de maio para se debruçar nesse assunto, conversar sobre isso, pensar na violência, pensar por que nossas crianças passam por esse processo de violência, por que a gente vivencia isso. É por isso, inclusive, que em maio a gente fala do Maio Laranja, e vocês vão poder ver por aí uma florzinha, uma margaridinha, como um desenho, né, da campanha que é do combate à violência, né, contra as crianças e as adolescentes. Mari, e aí nos seus trabalhos, né, a gente já conversava antes, você já me falou sobre a questão da desigualdade, né, o problema da desigualdade social, que você acha que contribui muito para essa questão da violência, né? Sim, eu acho que uma das coisas importantes para lembrar dessa data, Lu, é que, além de ser uma data de combate ao abuso sexual, ela também é uma data de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? E essa temática, o problema da exploração sexual, eu acho que ele não pode ser analisado a partir apenas da chave de gênero, né? Que essa é uma das chaves, né? Ou seja, né, uma das dimensões de análise quando a gente vai lidar com o problema do abuso sexual, da violência sexual, se invoca essa desigualdade de gênero, que é uma desigualdade presente, uma sociedade patriarcal, em que todos os valores, as identidades, né, a posição social vinculada ao feminismo, ela é colocada em uma posição subordinada, de dominação, né, e que se justifica, então, a violência a partir desse lugar subordinado de todos os sujeitos
que são identificados com esse lugar do feminino. Mas eu acho que para a gente entender o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente tem que dar um passo além de olhar apenas para a dimensão de gênero e olhar também para a dimensão de classe, né, e para as desigualdades sociais. E eu diria também olhar para a raça e o problema do racismo em nossa sociedade, né? Então, acho que a gente abordar essas três dimensões, a gente vai estar mobilizando aí o que a gente chama de uma análise interseccional. Entender que não são, que todas as crianças ou todos os adolescentes não são atingidos de forma igual por esse fenômeno, mas que, na verdade, ele é um fenômeno que ocorre muito mais frequentemente, né, em crianças e adolescentes que estão em uma situação de marginalização social. Então, eu acho que você está aí numa faculdade em Minas Gerais, e em Minas Gerais o problema da exploração sexual infanto-juvenil, ele é muito presente no norte de Minas, que é uma das regiões mais pobres. E quando eu estava ainda na graduação, na UFMG, eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto de pesquisa e de extensão em que a gente fez um levantamento, um mapeamento, e fez uma série de entrevistas com adolescentes que viviam no norte de Minas e que viviam a situação da exploração sexual. E o que essas adolescentes contavam para a gente é que a exploração sexual, para elas, submeter a uma situação de exploração sexual, eram meninas de 13, 14 anos, 12 anos de idade, era, na verdade, uma alternativa de trazer renda para a família. Era uma forma de fazer renda para a família, porque elas diziam, se eu trabalhar como doméstica, que é a única função, a única possibilidade, né, para mim, já que eu não tenho educação, não tenho informação, o único trabalho que sobra, se eu trabalhar como doméstica no fim do mês, aqui em um lugar onde as pessoas não respeitam as leis trabalhistas, eu vou receber nada nem próximo de um salário mínimo, assim, as pessoas pagavam uma quantidade miserável, né, para elas trabalharem como domésticas, como babás, e a exploração sexual era uma atividade econômica rentável, em que elas podiam trazer alguma renda para a família. E eu acho mesmo que no Brasil... lá, Mari, desculpa te interromper, mas te perguntar, porque como você disse que é muito carente, né, no meu imaginário sempre foi que mesmo lá, até esse tipo de trabalho, ele era uma renda ínfima, né? Era exploração mesmo, né? Sim. Acho que é isso que mostra, assim, ela é uma renda muito pequena, mas ainda assim... Ainda assim é a alternativa viável, né? Era uma alternativa um pouco mais viável. Era uma alternativa... Se é que eu posso usar a palavra alternativa. Porque a alternativa pressupõe uma escolha. Uma escolha e pressupõe a capacidade de consentir, né? E eu acho que por isso é tão importante fazer uma distinção também, porque quando a gente está lidando com criança e adolescente, a gente fala em exploração sexual e a gente não usa a palavra prostituição ou trabalho sexual, porque, na verdade, com criança e adolescente, a gente está lidando, então, com sujeitos de direitos, mas que ainda não têm uma capacidade de escolha, né? Eles não têm a possibilidade, ou seja, você tem aí uma relação de poder que eu acho que, para além dessa dimensão de gênero de que a gente estava tratando, né, e para além da dimensão de classe, você tem a relação de poder em relação à idade, né? As figuras que estavam explorando essas meninas eram homens e homens muito mais velhos do que elas, né? Ou algumas vezes mulheres que estavam envolvidas no comércio também, né? Dessas adolescentes, dessas jovens. Então, acho que isso que você diz, assim, né? Primeiro, não se trata de alternativa, porque não existe outra opção, e segundo, que quando a gente está falando de criança e adolescente, a palavra correta é mesmo exploração, porque não se trata de uma escolha, né? São sujeitos de direitos que são colocados em uma situação em que não existe a possibilidade de escolha. E uma terceira dimensão que eu acho que é muito importante é que no Brasil não dá para a gente desconectar a desigualdade social do racismo estrutural. Né, e dizer que pobres no Brasil, eles têm cor, né, são as pessoas negras e pardas que fazem a grande maioria da população pobre brasileira, então não dá para a gente dizer também que a exploração sexual infanto-juvenil, ela atinge, né, igualmente todos os setores da sociedade brasileira, né, então são meninas pobres e são meninas racializadas. E eu não sei, assim, eu imagino que você também já deve ter tratado disso, mas acho importante também dizer que não são apenas meninas, né? Que a gente, muitas vezes... Quando você falou do feminino, eu falei, vou perguntar para ela sobre o abuso dos meninos, né, Mari? Que é um tabu da nossa sociedade, como você já disse, patriarcal.
né? Aí o que acontece quando o menino é violado? Não tem coragem, né? A violência feminina, né? A violência sexual feminina, ela já é subnotificada, a masculina, então... Muito maior, né? A subnotificação, né? Muito maior e uma dificuldade muito maior de reconhecer, né? Que isso acontece, que meninos e homens também são vítimas de violência sexual, mas sim, também são vítimas de violência sexual. Os números são, de fato, números menores, mas isso não quer dizer que não aconteça, né? E que não seja algo que deva ser revelado, né? Então, eu acho que isso também aponta para o fato de que é um sistema que não trabalha com essas categorias ou seja, não são apenas as mulheres que são vítimas ou as meninas que são vítimas, né? Mas na verdade são sujeitos que são colocados em uma posição de subordinação. E eu acho que isso é muito importante. Sim, com certeza, Mari. Mais cedo eu até falava com eles que a gente estava falando sobre violência, até eu trouxe um pouco do conceito da violência da Marilena Chaui, quando a Marilena Chaui, né, ela traz aquela divisão dela, né, que ela coloca, né, dispositivo jurídico para identificar que é violência, dispositivo sociológico, dispositivo de exclusão, que eu acho que você trouxe muito bem na sua fala, o dispositivo de distinção entre essencial e social, e acidental, perdão, que é quando ela fala assim, é como se a violência na nossa sociedade tivesse restrita a um grupo específico, em termos, né, tá sim, tem um grupo que é mais vulnerável à violência, tem um grupo que está, de fato, mais exposto à violência, por isso, né, é que a gente tem esses números, e achei muito legal quando você fala sujeito de direito e o menino, né, que são números menores, mas a gente sempre tem que lembrar que atrás de cada um desses números que são notificados tem um sujeito, tem uma pessoa, tem um menino, tem uma mulher, né, tem uma pessoa ali atrás desse número, né, e aí por isso é que a gente tem que conversar e falar para acabar com isso e parar de naturalizar essa história da violência, porque a gente reproduz em todos os campos, né, a violência que a gente, como você bem falou, né, interseccionalizada, a violência que ela impera na desigualdade das classes entre o homem e a mulher, mas acaba que a gente tem grupo que suporta mais essa violência, né? Sim. E é mais vulnerável. Sim, com certeza. Acho que um dos dados, por exemplo, né, que apontam muito isso, é quando a gente olha, esse final de semana eu estava apresentando um trabalho em uma conferência e uma das outras, da dupla que estava no painel junto comigo, são duas pesquisadoras aí brasileiras que estavam tratando sobre o feminicídio, né? E elas diziam, assim, o quão problemática é essa narrativa do feminicídio como algo que atinge as mulheres, porque obscurece o fato de que, na verdade, as mulheres negras são a maior parte das mulheres que morrem por feminicídio. Sim. E aí elas diziam que como as narrativas do feminicídio que olham só para gênero invisibilizam o lugar da mulher negra, mas como as narrativas da violência contra a população negra invisibilizam também, porque as narrativas de violência contra a população negra acabam falando só dos homens jovens negros que morrem. E como Sim. que nesse lugar, as mulheres negras, a morte das mulheres negras é invisibilizada. Essas duas narrativas não dão conta disso. Né? Então, acho que o mesmo, coisa muito semelhante acontece, então, assim, quando a gente pensa nas narrativas de exploração sexual que não conseguem olhar para os lugares específicos, para as pessoas específicas, para as histórias de vida específicas que estão sendo vitimadas por isso, né? Por esse problema. Eu achei interessante isso que você apresentou, porque eu lembro quando foi promulgado o mapa da violência, o de 2015, e pouco depois começaram a ver à tona as pesquisas, e aí todo mundo falava, não, a violência contra a mulher diminuiu, mas por quê? Era o tipo de recorte que estava sendo feito, né? À época se falava que a violência contra a mulher diminuiu, foi a violência contra a mulher branca, porque ao passo da violência contra a mulher negra, ela tinha aumentado, se não me falha a memória, 35% naquela época, não, tinha diminuído da mulher, e a da mulher negra tinha aumentado 56%.
àquela época, né? Que é o que a gente verifica dessa situação da violência. Porque o que eu falava mais cedo, né? Eu tenho dito isso o tempo inteiro para os meus alunos, essa história do isolamento, né? Não está deixando ninguém normal. Né? Não. Todo mundo a seu canto, está todo mundo doido em diferentes medidas, né? Carregando as suas dores, os seus sofrimentos e as suas dificuldades, porque o isolamento é uma situação que está, de certa medida, privando o nosso ir e vir. Mas eu tenho discutido muito com os meus alunos que, assim, uma coisa é eu ficar aqui na minha casa, onde cada um tem o seu próprio quarto, né? Tem não sei quantas televisões, eu tenho acesso a uma internet que tem uma boa estrutura, temos vários computadores, cada um com seu celular. Então, é uma coisa eu ficar nessa situação de isolamento social, ao passo que a gente sabe, né, que muitas populações periféricas que estão aí numa situação dizendo, fica no seu isolamento social em casa, numa situação que a pessoa tem uma residência, sei que eu posso falar assim, de 2 cômodos, na qual tem normalmente uma mulher, né, sozinha, com seus 5, 6 filhos, tendo que dar conta disso tudo com o celular, com o menino tendo aula, precisando trabalhar, e que democracia é essa, né, que igualdade é essa que nós estamos vivenciando no isolamento social? Sim, sim, com certeza. Acho que de novo chama atenção aí essa dimensão de como a desigualdade ela impacta as formas como a gente vive um fenômeno que é o mesmo fenômeno, né? Mas que, então, para as famílias de classe média que são capazes de fazer o isolamento, os problemas que decorrem do isolamento são de um tipo, né? Para as famílias empobrecidas, para as famílias trabalhadoras, em que isolamento, na verdade, é uma grande farsa, porque não existe isolamento, né? Como que você se isola nesse contexto que você estava narrando, né? Então, assim, os medos e os anseios, as dificuldades, né, são de outra natureza, né? E por isso tratar essas realidades como se elas fossem as mesmas, né? Eu diria que é uma forma de violência, inclusive, né? Sim, continuar reproduzindo, né, Mari? Semana passada, como o mês de maio, né, é o mês que marca essa luta, então está acontecendo uma série de eventos, e semana passada eu assisti a um evento em específico, em que a pesquisadora falava isso, que um dos pontos, né, são 6 eixos que existem para combater a violência, né, da criança e adolescente, e um dos eixos que a gente pouco avançou foi no eixo da prevenção. A gente teve algum avanço, né? Não sei se pode comemorar, mas a gente teve algum avanço no eixo, eu acho que não é por acaso, foi justamente no eixo da criminalização e da punição, né? Não por acaso. E o da prevenção, não tivemos avanço nenhum. Não acho ótimo você tocar nesse ponto, Lu, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios, assim, para as políticas feministas de combate à violência, de modo geral, e aí para a gente lidar com a questão específica, né, do combate à violência, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque a resposta penal é a resposta mais fácil para o Estado dar. Porque para o Estado basta simplesmente passar uma lei aumentando as penas, né, e garantir que algumas pessoas vão ser condenadas por aquelas penas mais altas, e a gente sabe qual é a situação das condições das prisões brasileiras, então a gente não pode nem dizer que o Estado brasileiro está construindo mais prisões, porque nem isso está fazendo, né, então é só colocar pessoas em cima de pessoas, amontoando pessoas dentro das prisões, né, em situações desumanas de confinamento. E são respostas também muito rápidas, né, que tem uma grande visibilidade na mídia, que tem um grande apelo popular, porque a gente vê um processo penal correndo rapidamente, você vê uma condenação e você diz, poxa, essa política está funcionando. Mas, na verdade, quando a gente estava dizendo, se as raízes do problema, elas se elas são estruturais, ou seja, se a gente tem uma sociedade, e aí voltando para a discussão, né, do gênero, da desigualdade social e do racismo, se a gente tem uma sociedade que na mídia está o tempo inteiro objetificando as mulheres, se a gente tem uma sociedade em que a TV, os programas de TV que a gente assiste, as revistas que a gente lê, estão reproduzindo esses estereótipos, né, esse lugar da mulher como objeto, né, esse lugar da criança como objeto, a gente vê os programas de TV também, né, como é que as crianças também são objetificadas, uma relação muito
problemática e complicada com a sexualidade. Então, se a gente tem a sociedade reproduzindo isso, não adianta nada colocar 1, 2, 3 indivíduos na cadeia, porque os mecanismos que produzem indivíduos que acabam sendo violentos em algum momento, eles ainda estão no lugar, eles ainda estão funcionando. Então não adianta pensar nisso como um problema de indivíduos, de alguns indivíduos, algumas maçãs podres na cesta, que não adianta, o problema é a nossa cesta, o problema não é a gente tirar uma maçã e a cesta vai ficar bem, o problema é a gente tem que refazer a cesta, a gente tem que pensar em uma outra cesta que não produza mais maçãs podres, né? E na mesma dimensão a questão da desigualdade social, se a gente não resolve o problema de renda dessas famílias, está permitindo que as meninas, então, elas sejam exploradas sexualmente, a gente não vai resolver o problema se colocar na cadeia do caminhoneiro que paga uma menina R$50 para dormir com ela, ou seja, não vai resolver o problema, porque o problema da família de, no fim do mês, pagar o aluguel, pagar a luz, colocar comida na mesa da família, vai permanecer o mesmo, não importa se ela está na cadeia ou não. E isso para não falar ainda do modo como se opera o sistema penal brasileiro, né? Que isso tudo é imaginando que o sistema penal, de fato, ele funciona de modo igual para todos. Mas aí, mais uma vez, a gente sabe, né? Que a desigualdade racial, a desigualdade social, elas também são reproduzidas pelo sistema penal. Então, homens da elite brasileira não vão responder por crimes como esse, né? São raríssimos os casos, né? Então a gente vai olhar para a cadeia brasileira e vai ver quem que são de fato as pessoas que estão sendo condenadas, a gente vai perceber que a grande maioria são homens jovens, negros, com pouca escolaridade, que estão sendo processados e condenados. Então como dizem as pessoas do movimento antiprisional, né? É uma máquina de moer gente, né? Mesmo assim, é uma máquina de simplesmente lidar com uma população que é considerada descartável pelo Estado. E eu acho que essa máquina de manter, de manejar, de administrar uma população descartável pelo Estado, a gente está vendo isso muito claro também na resposta que o Estado brasileiro está dando agora para a pandemia, né? Sim. E como é aquilo que você estava dizendo, né? A classe média que tem condições de se isolar, que tem condições, né, de fazer a quarentena, está protegida, e as classes populares, né, a população pobre, está começando a morrer de fome, porque nem o benefício, nem a garantia do benefício mínimo, as pessoas estão tendo, porque tem gente que não tem sequer acesso a celular para poder fazer o cadastro, para receber a renda mínima, não tem acesso à internet para poder fazer o cadastro. E a lentidão, né, que os processos estão sendo analisados, né, essa história, né, eu não sei especificamente no que se refere à Caixa para poder fazer essa análise do benefício, mas com essa história de isolamento e diminuição, os bancos, eles diminuíram aqui no Brasil o horário do expediente, como é que vai fazer a análise do benefício que as pessoas precisam? Sim. E pegando um gancho disso que você falou do nosso processo penal, tanto que ele é seletivo, né, e voltando ao início da conversa, o crime da Araceli, ele permanece impune porque os jovens que o praticaram foram jovens de classe, né, brancos, de classe média alta, daquela sociedade, que é o que continua reproduzindo. E aí, Mari, acho interessante e importante isso que você fala, porque eu cheguei a acessar lá a pasta, né, a página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e aí chama atenção um dado do Disque Denúncia, o Disque 100, quando fala que, né, foram, o ano passado que tem dados de lá, em torno de 153 mil denúncias de maus tratos, e a maioria dos maus tratos, 72% dessas denúncias de maus tratos, elas vêm de um lugar de negligência. E aí você vai cruzando os dados lá expostos, aí essa negligência, depois coloca a relação da vítima com o agressor, né, entre aspas, e aí coloca a mãe, né, a negligência. E aí eu fiquei olhando esses dados e pensando, falei, gente, mas como é que faz esse recorte assim, né, sem pensar assim, qual o número de famílias que são chefiadas pelas mulheres, o que quer dizer essa violência, a gente está falando de, aliás, essa negligência, a gente está falando de mães que precisam sair para trabalhar, para sustentar os filhos, que não têm acesso, igual agora,
recentemente, semana passada eu vi que, né, veio à mídia uma situação de uma mãe com uma filha, eu imagino que a menina deve ter uns 10 anos de idade, trocando máscaras por alimento. E aí foi triste, né? E algumas pessoas falam, mas como que essa mulher coloca a menina para poder fazer isso? Porque não tem acesso a alimento. Né? Por que a mãe que está lá com esse percentual aí de negligência, esse suposto abuso por parte da mãe? Porque não tem um pai, né? E a mãe tem que ir sozinha e tem que sair para sustentar os meninos, né? As crianças. Esse relato que você fez me fez lembrar desses casos que alguns ativistas chamaram, né, do sequestro institucional de bebês, né? Ou a retirada de bebês. Que acontecia também com essa mesma justificativa, né? Sim. São mulheres que são mulheres ou que têm algum histórico de violência doméstica, são mulheres que têm algum histórico de uso de drogas, né, uso de entorpecentes, ou mulheres que têm histórico de situação de rua, e que no momento em que elas chegam ao hospital para dar luz aos filhos, uma vez que os filhos nascem, são imediatamente retirados dela, por ordem do juiz da vara da família da infância aí de Belo Horizonte, né, e que as enfermeiras e os assistentes sociais cumprem essa ordem, essa medida que foi determinada pelo juiz da família da infância, sob o argumento de que se está, então, resguardando, protegendo a criança, retirando imediatamente da mãe. O que tem por trás disso, né? Quais que são os valores, né? O que é? Ou seja, vamos retirar essa criança da mãe, colocá-la em uma outra família, sem observância do devido processo legal, porque essas mulheres sequer sabem o que está acontecendo, elas não têm acesso à defensoria pública, e quando elas finalmente se dão conta da situação, a criança já foi adotada por uma família e ela não sabe sequer para onde a criança foi. Por que isso? Né? Tem uma série de dimensões de discriminação econômica, discriminação em função do histórico dela de usuária de drogas, discriminação em relação à população em situação de rua. População carente, né? Associar falta de recurso com incapacidade de cuidado, exato, né? É a maior hipocrisia, né? Fazer isso. Não faz o menor sentido. Em lugar da gente implementar uma política que seja uma política de apoio a essa mãe. Sim, Ou seja, são figuras que querem se dedicar à maternidade, são figuras que querem ser mães, mas elas não têm as condições estruturais para ser mães. Porque eu acho que isso, mais uma vez, isso também revela um pouco, né, primeiro, essa idealização e a romantização da maternidade, por um lado, e essa ideia de que as mulheres têm um desejo inato de maternidade, mas que, por outro lado, para ser mãe, basta ter amor, basta ter carinho, basta afeição, como se ser mãe não fosse ou seja, qual que é todo o trabalho material e toda a estrutura material que a gente precisa para exercer a maternidade. Então, todos os recursos aí que estão por trás disso, né? Que são recursos humanos e que são recursos financeiros, são recursos, como você dizia, ter acesso a uma casa, alimentação de qualidade, a um trabalho, ao cuidado, a uma creche, onde a criança possa estar enquanto a mãe esteja trabalhando. Mas nada disso se pensa, e aí como se isso viesse, e aí as mulheres que não têm essa estrutura, não porque elas não escolheram ter, nenhuma delas escolheu não ter essa estrutura, mas aquelas que têm essa estrutura, e elas são, então, taxadas como mamães, né? Elas não são adequadas para a maternidade, e lhes é retirado o direito de maternidade, o direito de ser mães. Eu falava isso com os alunos porque a gente está estudando o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala da doutrina da proteção integral. E ele vem com essa proposta de ser uma lei que contribuiria para ter uma estrutura, né, daria uma estrutura para a família, para que essas crianças permanecessem, e aí evitar a história do abuso, do abandono, da violência, mas teria que ter uma estrutura, e essa é a proposta da lei. Mas, como você falou, a gente acaba observando que há algumas opções, né, que rendem mais visibilidade, né, são mais fáceis de serem tomadas, porque atendem a algum anseio. Sim, não, eu acho que o desafio do ECA é o mesmo desafio da Lei Maria da Penha, né?
Sim. Porque é esse desafio em que são legislações incríveis do ponto de vista em que elas pensam, de fato, em criar, em produzir toda uma estrutura que pode alterar sistematicamente o problema, né? Pode ir na raiz do problema, que pode alterar quais são as estruturas que estão produzindo o problema. Mas a forma em que essas legislações elas são, ao final, implementadas, se prioriza-se o conteúdo penal, o conteúdo criminal das legislações, e se perde de vista todas as políticas públicas de redistribuição, as políticas públicas de cunho social, que deveriam estar vinculadas, né, que seriam essas que teriam esse potencial de prevenção e de transformação estrutural, para que a gente não chegasse, para que a gente sequer precisasse chegar a tomar as medidas penais. Para a gente poder parar, né? Não ter mais um 18 de maio. Sim. Quisera não ter mais um 18 de maio, né? Eu acho que essas datas, elas são datas que relembram, mas que são datas que o intuito seria acabar com elas, né? A transformação que a gente quer que essas datas como essas não sejam mais necessárias. Não tenha que, né? A gente não tem que, né? Parar para refletir, vestir uma blusa laranja, mostrar uma florzinha, falar que existe isso, né? Esse é o nosso grande objetivo. Quiçá, né? Um dia a gente alcance. Eu estava pensando um pouco aquilo, só para terminar, assim, pensando um pouco... que eu vi o horário aqui, eu estou começando a ficar preocupada com o seu horário, e aí se você já quiser ir encaminhando para o encerramento, assim, eu estava pensando um pouco nos seus estudantes, assim, como estudantes de direito, qual que é o papel do estudante de direito, da pessoa que vai se formar em direito nisso? Não é? Né? A nossa potencialidade, né, de mudar, e eu falo isso muito, você me conhece, você sabe, eu acredito na educação como transformação, e por isso é que eu gosto tanto de ser professora de direito, para que os estudantes, né, eu falo sempre com eles, quando vocês se formarem, vocês forem atuar, seja onde vocês estiverem, né, desse lugar que vocês estiverem, floresçam as ideias e vejam a pessoa como sujeito, como gente que está ali na sua frente. Para de reproduzir discurso fácil, né? Sim. E eu acho que é muito importante, assim, porque as carreiras são carreiras que têm um impacto muito grande na vida das pessoas. Sim. Se a gente pensa a carreira do Ministério Público, então, existe uma discricionariedade, uma possibilidade do Ministério Público em escolher muito quais são as brigas que o Ministério Público vai abraçar, né? Um potencial, né, Mário? Um potencial realizador, um potencial transformador que está ali, ó. Sim. E como, ao final, a gente vê abraçando muito brigas que são essas brigas que reproduzem essa máquina de moer gente, né? Por outro lado, imaginar que um juiz da vara da infância, né, e da juventude é esse juiz que determina a retirada compulsória de bebês em nome da proteção da criança e do adolescente. É muito de pensar, né? Que formação, não só a formação, mas acho que sistema de justiça que é esse? Quais são os valores que esse sistema de justiça está reproduzindo? O que está protegendo, né? Qual é realmente o foco da proteção quando faz isso? Há que se pensar. Mari, você quer deixar a gente, assim, alguma coisa, alguma mensagem? Como é que está aí a questão? Você vê aí o isolamento que vocês vivenciam aí no Canadá, o isolamento que nós vivenciamos aqui. Algo de sua pesquisa que você gostaria de deixar? Fique à vontade aí para a sua fala de encerramento. Bom, eu acho que o que um pouco está sendo bem estranho estar daqui assistindo o que está se passando aí, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, porque aqui o nível de ruptura da vida cotidiana, da vida normal, tem sido apenas que o comércio está fechado e a gente tem que ficar prioritariamente em casa. Mas a gente não vê o número de mortes nas ruas, né, os hospitais superlotados, esse nível de demanda do sistema de saúde, porque eu acho que se tem, de fato, uma estrutura de bem-estar social e um Estado que funcione, que tomou medidas de prevenção logo
né, e medidas de prevenção, e que, por exemplo, as medidas aqui, a renda mínima, que é uma renda mínima de $2.000, que todas as pessoas que estão em uma situação, que ficaram em situação de desemprego têm acesso a essa renda mínima. Então, tem uma estrutura de um estado de bem-estar social que permite com que as pessoas elas possam cumprir o isolamento, com que as pessoas elas possam ter alguma estabilidade nesse momento de profunda instabilidade, né, de ruptura com a vida como a gente conhecia. Então, eu acho que um pouco, eu acho que assim, eu acho para mim o recado que eu queria deixar é um pouco isso, assim, que a gente não faça análises que sejam análises unidimensionais. É desafiar os estudantes a pensar nessas diferentes dimensões da desigualdade. Que a gente tem a desigualdade de gênero, a gente tem a desigualdade de raça, a gente tem a desigualdade de classe, a gente tem a desigualdade de habilidades, né, e capacidades, então, e pensar que essa desigualdade, que não adianta a gente que a gente olhar para a desigualdade de um modo unidimensional significa que a gente vai deixar muita gente para trás, assim, vai ter muita desigualdade que vai ficar fora do nosso radar, né? De novo. Sim, exatamente. Então, quando eles começarem a refletir e pensar em problemas como esse problema, por exemplo, da exploração sexual de crianças e adolescentes, do abuso sexual, a primeira coisa que vem à nossa mente, mais imediata, é isso: abuso de meninas, exploração sexual de meninas, mas que a gente tem que se desafiar a dar um passo além disso e pensar quais são outras raízes do problema, quais são outros sujeitos que também são vítimas desse problema, e complexificar um pouco mais as nossas análises. Sim, observar os recortes, né, Mari? Observar como faz esse recorte. Sim. Mari, assim, se pudesse, né, ia ficar horas e horas e horas, né? Foi uma alegria, sempre uma alegria muito grande estar com você. Obrigada por doar seu tempo. Em meu nome, né, agradeço pessoalmente, né, na minha condição de fã, né, amiga e fã, né, sou admiradora de coração. Agradeço também em nome da nossa coordenadora, a professora Carol Schettino, em nome da nossa reitora, professora Viviane, né, temos um colegiado de mulheres na Unifem, fiquei super feliz também. Temos o colegiado de mulheres, a coordenadora adjunta do curso de Direito também é uma mulher, professora Luciana Nogueira. Então, a Unifem é uma instituição que faz uma diferença, sabe? E até começa a partir da própria estrutura, a escolha que ela faz, né, dos sujeitos que ocupam os espaços lá. Por isso é um lugar que eu gosto tanto e tudo. Então, muito obrigada, gratidão por doar seu tempo, tá? Muito obrigada. Um prazer. Se cuide, fique bem. Convite, tá? Muito obrigada e se cuidem muito. Pode deixar. É um prazer. Sempre que quiser, estou por aqui. Você sabe onde me encontrar. Tá? Um abraço ótimo. Grande. Outro, te chamo sim, viu? Beijo grande. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.